Você já se sentiu preso em ciclos que continua repetindo? Você ora, você adora, você quer seguir a Deus, mas de alguma forma, as mesmas tentações, distrações, raiva, medo, preguiça ou pecados ocultos continuam te puxando de volta? A Bíblia explica essa batalha claramente. Gálatas 5:17 diz: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Todo crente está em uma guerra entre a carne e o espírito. A carne quer conforto sem disciplina. A carne quer prazer sem obediência. A carne quer controle sem rendição. Mas o espírito te conduz em direção à vida, paz, santidade, sabedoria e intimidade com Deus. E aqui está uma verdade poderosa. A carne cresce quando você a alimenta, mas enfraquece quando você a deixa com fome. Neste vídeo, vamos falar sobre 6 hábitos bíblicos que podem destruir o poder da carne e liberar o Espírito de Deus na sua vida. Isso não é rotina religiosa, isso são armas espirituais. E se você ficar até o final, vai descobrir por que uma decisão simples e diária pode transformar completamente o seu relacionamento com Deus. Número 1. A oração diária enfraquece a carne. Uma das maneiras mais rápidas de fortalecer o seu espírito é através da oração consistente. Não apenas oração de emergência, não apenas oração quando a vida desaba. Uma comunicação real e diária com Deus. O próprio Jesus moldou esse hábito constantemente. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele ainda se retirava para orar. Lucas 5:16 diz: ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Pense nisso. Se Jesus precisava de oração, quanto mais nós. A oração não serve para parecer espiritual. Trata-se de dependência. A carne diz: resolva você mesmo. Você não precisa de Deus agora. Você pode orar mais tarde. Mas a oração esmaga o orgulho, porque nos lembra que não somos fortes sem Deus. Muitas pessoas perdem batalhas espirituais antes mesmo que a tentação chegue, porque não passaram tempo com Deus antes. Jesus alertou seus discípulos em Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse versículo explica muita coisa. O seu espírito pode genuinamente querer a Deus, mas a sua carne é fraca. A oração fortalece o seu homem interior. Imagine tentar sobreviver a uma guerra sem armas. É isso que muitos cristãos estão fazendo espiritualmente. Eles passam horas nas redes sociais, mas oram por minutos. Depois, se perguntam por que se sentem espiritualmente vazios. A oração muda isso. E o mais incrível é o seguinte: quanto mais você ora, mais sensível você se torna à voz de Deus. De repente, as convicções ficam mais fortes, as tentações tornam-se mais fáceis de reconhecer e a paz começa a substituir o caos. Número 2. O jejum ensina a sua carne. O jejum é uma das disciplinas espirituais mais poderosas da Bíblia, mas muitas pessoas o evitam porque a carne odeia o desconforto. O jejum é mais do que pular refeições. É treinar o seu corpo para que ele não te controle. A sua carne exige coisas o tempo todo. Eu preciso disso agora. Eu quero conforto. Eu quero prazer. Eu quero satisfação imediata. O jejum interrompe esses desejos. Em Mateus 4, Jesus jejuou por 40 dias no deserto antes de enfrentar a tentação de Satanás. Isso é importante. Antes de vir o ministério público, veio a disciplina privada. Antes do poder espiritual, veio o sacrifício. O jejum enfraquece os apetites da carne e aguça a percepção espiritual. Você já notou como a cultura moderna nos treina para satisfazer instantaneamente cada desejo? Está com fome? Peça comida imediatamente. Está entediado? Abra as redes sociais. Está triste? Fuja através do entretenimento. Está estressado? Distraia-se. A carne ama a gratificação instantânea, mas o jejum ensina paciência, rendição e autocontrole. Isaías 58 fala sobre o jejum que agrada a Deus. Não se trata de ostentar espiritualidade, trata-se de humildade e transformação.
E quando os crentes jejuam sinceramente, algo muda espiritualmente. O seu foco fica mais claro, a sua dependência de Deus se aprofunda e os ídolos ocultos começam a vir à tona. Às vezes, a carne não é apenas um comportamento pecaminoso. Às vezes, é qualquer coisa em que confiamos mais do que em Deus. Número 3. Alimentar a sua mente com a palavra de Deus te renova. Romanos 12, 2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Note que a transformação começa na mente. O campo de batalha, muitas vezes, não está ao seu redor, está dentro de você. Muitas pessoas estão alimentando suas mentes sem parar com negatividade, luxúria, medo, fofoca, raiva e pensamentos mundanos, e depois se perguntam por que lutam espiritualmente. O que você consome te molda. Imagine comer junk food todos os dias durante anos. Eventualmente, seu corpo enfraquece. A mesma coisa acontece espiritualmente. Se a sua mente consome escuridão constantemente, o seu espírito enfraquece. É por isso que a palavra de Deus é essencial. Hebreus 4, 12 diz: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A Bíblia não é apenas informação, ela é alimento espiritual. Quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, ele lutou de volta com as Escrituras, não com emoções, não com opiniões. Escrituras. Mateus 4 mostra repetidamente Jesus dizendo: Está escrito. Isso é guerra espiritual. O inimigo ataca com mentiras. A palavra de Deus responde com a verdade. E quanto mais a verdade preenche a sua mente, mais fraca a carne se torna. Você começa a pensar diferente, reagir diferente, desejar diferente. O Espírito Santo usa as Escrituras para transformar o seu coração de dentro para fora. Mesmo apenas alguns versículos diários já podem começar a mudar sua vida espiritual drasticamente. Número 4. A obediência mata a conivência com o pecado. Uma das maiores mentiras que a carne nos conta é esta: um pequeno desvio não importa, mas o acordo com o pecado endurece o coração lentamente. Uma pequena desonestidade, um pequeno pecado oculto, uma pequena amargura, uma pequena rebeldia. Eventualmente, esses pequenos desvios criam uma distância espiritual de Deus. Tiago 1, 22 diz: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. O verdadeiro crescimento espiritual acontece através da obediência. Não apenas ouvindo sermões, não apenas assistindo a vídeos cristãos, não apenas postando versículos bíblicos. Obediência. Às vezes, Deus nos pede para perdoar quando não queremos. Às vezes, Ele nos pede para nos afastar de relacionamentos tóxicos. Às vezes, Ele nos convence a parar certos hábitos, e a carne luta contra isso porque a obediência frequentemente exige sacrifício. Mas cada ato de obediência enfraquece o controle da carne. Pense em Abraão. Quando Deus lhe disse para deixar sua terra natal em Gênesis 12, Abraão obedeceu sem conhecer o plano completo. Isso é fé. A obediência diz: Deus, eu confio em Ti mais do que nos meus sentimentos. E cada vez que você obedece a Deus, o seu espírito se torna mais forte. Número 5. O louvor muda a atmosfera do seu coração. O louvor é mais poderoso do que muitas pessoas imaginam. E louvar não é apenas cantar músicas na igreja. Louvar é focar o seu coração em Deus. O Salmo 100, 2 diz: Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. A carne constantemente volta a nossa atenção para dentro. Meus problemas, meus medos, minhas frustrações, meus desejos. Mas o louvor muda o seu foco para cima. De repente, Deus se torna maior do que a sua situação. Pense em Paulo e Silas em Atos 16. Eles foram espancados, acorrentados e aprisionados. No entanto, em vez de reclamar, eles louvavam. E enquanto adoravam, Deus se moveu poderosamente. O cárcere tremeu, as correntes se quebraram, as portas se abriram. O louvor convida a presença de Deus para situações difíceis. E muitas vezes, a carne perde o poder quando paramos de maximizar nossas lutas e começamos a maximizar a Deus. É por isso que o inimigo ama distrair os crentes do louvor, porque o louvor te lembra quem Deus é.
E quando você realmente encontra a presença de Deus, os desejos pecaminosos começam a perder o controle. Número 6. Cerque-se de pessoas piedosas. As pessoas ao seu redor influenciam a sua vida espiritual mais do que você imagina. 1 Coríntios 15:33 diz: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você se cercar constantemente de negatividade, complacência com o pecado, tentação, fofoca ou influência mundana, a sua caminhada espiritual vai sofrer. A carne cresce mais forte em ambientes que normalizam o pecado, mas uma comunidade piedosa fortalece o seu espírito. É por isso que a igreja primitiva se reunia regularmente. Em Atos 2:42, eles oravam juntos, aprendiam juntos, encorajavam uns aos outros. Nós nunca fomos feitos para lutar batalhas espirituais sozinhos. O inimigo ama o isolamento, porque crentes isolados se tornam crentes vulneráveis. Às vezes, um amigo piedoso pode te arrancar da escuridão espiritual. Alguém que te lembra de orar. Alguém que te aponta de volta para as Escrituras. Alguém que fala a verdade quando você se sente fraco. E às vezes, você precisa tomar decisões difíceis sobre quem tem acesso à sua vida. Não porque você odeia as pessoas, mas porque você valoriza a sua saúde espiritual. As pessoas mais próximas a você frequentemente moldam a direção do seu futuro. A batalha entre a carne e o espírito é real, mas Deus não te deixou sem poder. Através da oração, do jejum, da palavra de Deus, da obediência, do louvor e de relacionamentos piedosos, a carne começa a perder o controle e o Espírito de Deus começa a transformar a sua vida. Gálatas 5:16 dá esta promessa poderosa: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Note que o texto não diz que a perfeição acontece da noite para o dia. Esta é uma caminhada diária. Uma rendição diária, uma escolha diária, uma batalha diária. Mas cada passo em direção a Deus fortalece o seu espírito mais do que você imagina. E quando o seu espírito cresce mais forte, a sua vida começa a mudar de maneiras que só Deus pode fazer. Se este vídeo te abençoou, certifique-se de curtir o vídeo, se inscrever no Vozes da Fé para mais conteúdos bíblicos que edificam a sua fé e comente abaixo: Senhor, ajuda-me a andar no Espírito. Também compartilhe este vídeo com alguém que possa estar lutando espiritualmente e precisando de encorajamento hoje.